Olá, amadas mulheres e a todos que buscam caminhar com consciência emocional. E chegou o momento, céu da semana, feminino consciente, que vai do dia 6 ao dia 12 de abril. E essa semana, gente, é uma semana muito especial. A gente tá com a energia da Páscoa, do Renascimento, de muitas e muitas lições que o nosso amado Mestre Jesus nos deixou, não é verdade? Então, esse céu da semana, ele tá muito especial. E eu já começo o vídeo deixando aqui uma pergunta para nossa reflexão, para nossa introspecção, para nossa caminhada evolutiva. Você já sentiu em algum momento que a vida começou a te pedir mudanças, mas ao mesmo tempo algo dentro de você ainda resistia a essas mudanças? Como se uma parte de você quisesse mais liberdade, mais autenticidade, realizar coisas que você gosta, que você acredita, e uma outra parte de você ainda prefere ficar ali naquele lugar conhecido, naquela zona de conforto, como se buscasse ainda segurança? Você já sentiu isso? Então, gente, por que eu tô falando disso? Essa semana ela traz muita consciência e reflexão emocional sobre esse movimento. Só que o céu dessa semana, ele não é um céu que vem para apressar a gente, não. Mas é um céu que não permite mais com que a gente permaneça em lugares que não faz mais sentido. Uma vida que não faz mais sentido. Claro, os astros, o céu, a astrologia, ela nunca determina questões. Elas inclinam, né? Esses atos inclinam situações que, se a gente está pronto, que se a gente quer mudanças, a gente tem o apoio do céu, dos astros, para que a gente tenha força e consiga realizar essas mudanças, né? Então, todas as mudanças, elas vão depender exclusivamente de nós, né? E por que eu falei, né, da energia da Páscoa, dessa semana tão maravilhosa, tão abençoada, tão profunda? Porque a Páscoa, ela traz essa energia de renascimento. Tudo isso ensinado pelo nosso Mestre Jesus. Então, fala muito do quê? De atravessar a dor, sair da dor para ir para a consciência. Traduzindo tudo isso de modo astrológico e holístico, é isso, né? O que mais? Traz para nós a consciência de que para a gente entrar num novo ciclo muito mais feliz e abundante, a gente precisa encerrar ciclos antigos, ciclos dolorosos que travam a nossa vida. Essa semana também fala muito da entrega para a transformação, ou seja, é preciso dedicação, olhar com verdade para transformar. E esse céu da semana, ele vem exatamente para guiar a gente nesse processo. Antes de começar o vídeo, gente, eu quero deixar um aviso aqui. Na descrição do vídeo, eu deixo a minutagem, tá? Que serve para quê? Para vocês acessarem facilmente o signo solar e o signo ascendente de vocês, tá? Por quê? Porque toda semana eu trago aqui no céu da semana uma previsão astrológica e holística para todos os signos com o tarô terapêutico, tá bom? Então, gente, vamos lá. Respira, porque esse céu não é sobre pressa. Relaxa, pode pegar uma água, um chá, um suco, um café, o que você quiser. Esse céu, ele fala sobre consciência. Qual que é o tema central dessa semana? Encerrar não é perder, é abrir espaço para aquilo que já está pronto para nascer. Essa é uma semana, gente, de transição profunda. Eu escolhi essa palavra para poder traduzir essa semana, transição profunda e consciente.
Por quê? Porque envolve uma questão de análise entre a liberdade e o pertencimento, entre o impulso e a maturidade, e entre agir e soltar. Então, a energia astrológica dessa semana, ela fala muito de fogo e movimento. Por quê? A lua cheia, ela está em Sagitário no início da semana. E o Sol está em Áries, trazendo aquele desejo de viver, de vontade de explorar, de agir, aquele impulso de vida, né? Vamos dizer assim, impulso de mudar, de crescer. Só que ao mesmo tempo, Vênus em Ceres está em Touro, ela vem nos lembrar do quê? É aqui que começa um ponto importante. Ela vem nos lembrar, esse movimento nos lembra que sem raiz não existe voo. Ou seja, sem base ancorada não existe um novo cenário, né? Então, um novo cenário, uma nova fase, ela precisa ser construída. Ela não vai nascer do nada, né? E aqui começa o ponto central da semana. Por quê? A gente vai perceber, vai ficar muito claro, é como se o céu estivesse dizendo pra gente: você não pode mais fugir de si mesma. Porque enquanto uma parte nossa quer liberdade, uma outra parte também pode pedir segurança e acolhimento. E essa tensão, ela vai se aprofundando, tá? Por quê? Porque nessa semana nós temos quadraturas com o nó do norte, Marte em Peixes e Netuno muito ativo. Para quem não sabe, nunca ouviu falar, quando a gente fala do nó do norte, a gente está falando de um nó do lunar. O nó do norte, ele é um norte para o nosso processo evolutivo. Então, e o nó do sul é aquilo que é conhecido, que traz conforto, que traz uma segurança, por mais que essa sensação de segurança, ela possa ser falsa. E é muito importante a gente conhecer esses nodos lunares no nosso mapa, porque é como se fosse uma clarificação, uma bússola de vida para a gente no nosso processo evolutivo. Ou seja, essa semana, a consciência que vem para a gente, astrológica e holística, ela fala muito. Não é mais sobre correr, é sobre sentir. E isso é muito importante, porque muitas vezes a gente mente pra gente. A gente finge que não tá vendo, que não tá sentindo, que não tá observando aspectos na nossa vida que estão, na verdade, prendendo a gente. Fazendo com que a gente caminhe muito devagar no nosso processo evolutivo. Eu me incluo nisso tudo, né? Porque eu costumo falar muito nos vídeos, né? Inclusive, eu não sou diferente de vocês, não é porque eu sou terapeuta, eu sou astróloga, eu estudo tudo isso há muitos anos, que eu não passo por desafios, né? Eu estou aqui como vocês no jogo evolutivo da vida. E tem processos da vida que a gente vai encontrar, sim, desafios, mas a gente é capaz de superar. E é isso que essa semana ela vem trazendo muito forte, tá? É importante a gente sentir, a gente observar, a gente refletir. Por isso que isso tudo tem a ver com a energia da Páscoa, essa introspecção, essa reflexão, né? Essa consciência. E aí o que acontece? Lá no meio da semana, essa energia ela começa a mudar completamente. Por quê? Porque a lua minguante ela vai entrar no signo de Aquário. E depois, Aquário não, gente, desculpa, ela vai entrar primeiro em Capricórnio e depois no signo de Aquário. E Marte vai entrar em Áries. E isso tudo é muito simbólico. Por quê? Antes de começar algo novo, a vida ela vai nos pedir encerramentos conscientes. Ou seja, o que são encerramentos conscientes? Não são encerramentos com dor, mas com consciência, com maturidade, com responsabilidade.
Por que que é importante a gente compreender isso? Quantas vezes nós já encerramos ciclos na nossa vida de modo reativo, na raiva, né? Quem nunca fez isso? Eu já fiz e acredito que todos vocês aqui também, em algum momento da vida, já fizeram. E faz parte da nossa vida, né? Passar por esses aprendizados. Só que agir dessa forma não é a forma consciente, a forma melhor que a gente pode agir, né? Para quem me acompanha sabe que eu trabalho aqui com o tarô terapêutico, que são os arcanos maiores, que trazem pra gente muito autoconhecimento, muita profundidade. E o arcano dessa semana, olha como tudo se encaixa, como tudo faz sentido a respeito do nosso processo evolutivo. O arcano da semana, gente, que saiu foi a morte. Lembrando aqui, para não se assustar, quem não conhece os arcanos maiores, quem não conhece o tarô terapêutico, não se assuste, tá? Porque aqui não fala, esse arcano não vem com a mensagem de morte no sentido literal, tá? Esse arcano, ele fala muito de transformação, de encerramentos necessários para que a gente possa ir para um novo patamar evolutivo, fala de desapego e até mesmo de transformações que são inevitáveis, porque tem transformações que são de fato inevitáveis na nossa vida, né? E quando a gente consegue compreender que não dá mais para sustentar na nossa vida aquilo que não tem verdade, aquilo que não tem consciência, e também não dá mais para voltar a ser quem nós éramos lá atrás, a gente está falando de evolução. E para essa evolução, para essa reflexão, eu vou deixar aqui uma pergunta terapêutica para todos nós. O que dentro de mim já terminou, mas eu ainda insisto em manter? É essa pergunta que o céu da semana quer deixar aqui pra gente. Profunda, né, gente? É para pensar com calma, é para sentir, não é só pensar, sentir, observar a vida e sentir, né? E agora eu vou entrar na energia dos dias da semana. Então vamos lá. Qual que é a energia da segunda-feira, dia 6 de abril? Fala de liberdade e pertencimento. O céu, ele se abre com uma energia bastante expansiva, tá? A lua vai estar em Sagitário, o sol em Áries, e isso desperta em nós um desejo de movimento, de liberdade, de novos caminhos. Só que ao mesmo tempo, é aquilo que eu falei lá atrás. Nós temos Vênus com Ceres no signo de Touro, trazendo também um chamado diferente. É aí que entra um certo conflito. Só que Vênus em Ceres, ele pede o quê? Pra gente desacelerar, pra gente se cuidar e pra gente se nutrir. Vocês já perceberam que para a gente tomar decisões assertivas, a gente precisa ter esse cuidado, essa nutrição com a gente e desacelerar para não tomar atitudes impulsivas nem reativas? Faz todo sentido, né? Só que nessa segunda-feira a gente pode sentir um conflito interno muito sutil. Ou seja, você quer ir, mas algo dentro da gente pode pedir para ficar. Quando a gente fala de relacionamentos, de vínculos, isso pode ativar algumas questões, tá? Pode ativar uma vontade de se afastar, uma sensação de sufocamento, de precisar de liberdade, de poder respirar um pouquinho, pensar, se interiorizar, ou até mesmo podem surgir dúvidas sobre as relações, tá? Mas cuidado, gente, nem toda vontade de ir embora é liberdade. Às vezes pode ser só uma fuga emocional. A quadratura que eu falei lá atrás, que acontece com o nó do norte, ela acaba aprofundando isso. Ou seja, você
como é que eu posso explicar? A sensação é como se você pode perceber que está evitando sentir algo importante. Ou seja, a gente observou, a gente já analisou alguma situação, mas ainda assim a gente, até mesmo de modo inconsciente, está tentando evitar sentir algo importante. É importante a gente ficar atento a isso. Qual que é a virada de chave aqui nessa segunda-feira? É a gente entender que liberdade sem consciência, ela pode virar fuga. E o caminho prático terapêutico aqui na segunda-feira é, antes de sair, pergunte: eu estou indo em direção a mim ou fugindo de mim? Então, se for para fechar um ciclo, se faça essa pergunta. Na terça-feira, dia 7 de abril, é como se o dia deixasse pra gente um título: coragem para agir, mas aprenda a se comunicar. Olha que interessante, na terça-feira, essa energia de expansão, ela continua. Só que agora, na terça-feira, vem um ponto importante. Entra a necessidade de comunicação. A comunicação consciente, não violenta, comunicação assertiva e responsável. Ou seja, é como se por dentro a gente sentisse tudo com muita intensidade, mas a gente consegue expressar tudo isso que a gente está sentindo com clareza? Nos vínculos e nos relacionamentos, essa energia de terça-feira, ela pode aparecer através de mal-entendidos, de expectativas que não são ditas, não são faladas, e até mesmo de frustrações por não se sentir compreendida, tá? Então fiquem atentos aí se essas energias, se essas emoções, esses sentimentos, eles vêm à tona, tá? Ou seja, é como se você sentisse que está pronta para algo novo, para mudanças que você almeja, mas o outro não te acompanha. Uma outra situação não te acompanha. Então fica aquela sensação interna: eu quero ir, mas isso tudo aqui, esse cenário não está favorável. Ou também pode acontecer de você sentir muito, né? Sentir toda a intensidade desse movimento na terça-feira, mas você não consegue traduzir. O que é importante aqui? É importante entender que sentir não é o mesmo que comunicar. Inclusive, esse é um dos fatos que mais trazem desgastes aos relacionamentos. Muitas vezes a gente sente as coisas e acredita que o outro vai adivinhar. Ah, mas isso é óbvio. Não, nem tudo é óbvio. Nem sempre o outro está enxergando e sentindo as coisas como nós, né? Então, é importante a gente tomar cuidado nesse sentido, que terça-feira pode ser um dia de mal entendidos por causa disso, tá? Não fique julgando que o outro sabe que é óbvio. Não, tá? Qual que é o caminho aqui terapêutico para essa terça? Fale com verdade, se comunique com honestidade, com responsabilidade, mas sem impulsividade. Esse é um ponto muito importante da terça-feira, tá? Quarta-feira, dia 8. Esse dia ele traz pra gente um alerta. Reatividade emocional e quebra de expectativa. Olha que interessante. Eu digo astrologicamente e holisticamente que esse é um dos dias mais desafiadores da semana, na visão emocional, tá? Por quê? A lua cheia, gente, vai estar em tensão com o planeta Marte aqui na quarta-feira. E isso pode trazer aí alguns aspectos. A gente pode sentir irritação, impaciência, a sensação real de não estar sendo compreendida. Então, nos relacionamentos, nas convivências, nos vínculos, a gente pode ter conflitos, cobranças e até mesmo frustrações com o outro, tá? É como se a gente sentisse que a gente faz de tudo e o outro não corresponde, não tem alinhamento. Mas aí é importante a gente pensar o seguinte, gente:
aquilo que eu falei agora há pouco. O outro, ele pode não estar no mesmo tempo que a gente. Ele pode não estar observando e sentindo tudo como nós, né? Essa empatia é importante para os nossos relacionamentos, tá? E o fato do outro não estar enxergando, percebendo e sentindo da mesma forma como nós, isso não significa rejeição. Isso apenas é uma diferença de processo. Então, é importante a gente trazer esse olhar, tá? A virada de chave aqui é controle, não é conexão. A gente também querer controlar tudo, o que o outro pensa, o que o outro sente, como que o outro observa, isso não é conexão, isso é controle. E isso acaba desgastando primeiro a gente, né? Quando a gente age assim, o desgaste inicial vem aqui no nosso campo emocional e, consequentemente, nas nossas trocas, nas nossas relações. Qual que é o caminho aqui terapêutico para essa quarta-feira? Primeiro, respirar antes de reagir, né? Evitar conflitos desnecessários e entender que nem tudo precisa de uma resposta imediata. A gente está numa semana que pede muita observação, né? E que pede também um agir com consciência, né? Então nada vai ali estar muito claro, muito resolvido de uma vez, é um processo. Na quinta-feira, gente, dia 9, é um dia que pede encerramentos com maturidade. Por quê? Aqui também o céu tem uma mudança muito grande, tá? A lua minguante, ela tá ali na energia do signo de Aquário. Marte entrando em Áries. Então, fala o que pra gente? Um fechamento e um recomeço. Tem um detalhe importante aqui, gente. Você não pode, olha a mensagem desse dia. A gente não pode começar algo novo carregando excessos. Por quê? Quando a gente vai para um novo patamar, um novo padrão de cura, uma nova visão, a gente não deve ir com a mochila pesada, com a mochila das dores que a gente viveu lá atrás. O certo, por isso que é importante o processo terapêutico, o processo de cura emocional, para que a gente deixe as dores lá para trás. Lógico, não é fingir que não existiu, não é fingir que não aconteceu, não é isso, é transmutar. De que forma? Entender que o que passou, que o que vivemos, sim, teve dor, não dá para negar, a gente não tem que fingir que não viu, que não aconteceu. Mas é entender que muitas dores que vivemos lá atrás, é como se elas fossem verdadeiros portais iniciáticos para a gente ir para um outro patamar, para uma nova fase, com mais consciência, com mais verdade. Vocês já ouviram falar que às vezes a gente, trazendo isso para um relacionamento tóxico, por exemplo, vocês já ouviram falar que muitas vezes a gente se liberta de um relacionamento tóxico porque a gente cansa de sofrer, a gente cansa de viver em dor? Isso é verdade. Muitas vezes é assim que a gente finaliza um vínculo traumático, tóxico, desgastante. Mas a gente não precisa ficar amarga para o resto da vida porque viveu isso. Não, é entender por que eu precisei viver aquilo. O que aquilo, aquele aprendizado, aquele desafio trouxe para mim? Entendeu? Eu falo isso porque muita gente chega no processo de terapia, eu mesma, nos meus processos, já lidei com a vida dessa forma. Reatividade, eu me sentia 100% vítima e não tinha força de movimentar minha vida, de mudar o que não estava bom. Não tinha habilidade para conversar, era reativa, resolvia tudo, né, com uma certa agressividade. E isso não leva a gente a lugar algum. Então, gente, essa maturidade, esse recomeço, ele pede esses aspectos, né? Quando a gente traz isso para os vínculos, essa energia de quinta-feira, ela pode ativar
uma necessidade interna, sabe? Que vem de dentro para encerrar ciclos. A gente pode sentir uma clareza, uma percepção de desgaste, de algo que tá difícil recuperar. E então vem aí, né? Provavelmente tem muito forte essa energia na quinta-feira, uma clareza de que tem coisas na nossa vida que já não se sustentam mais. O que é importante aqui nesse dia? É entender que se precisar encerrar algo, isso não é fracasso. Isso é maturidade emocional. Desde que seja feito com responsabilidade, né? Com cuidado, com empatia pelo outro, pelo que se viveu, né? E isso também vale para padrões internos nossos. Porque encerrar ciclos também fala de padrões internos. As dores, as feridas emocionais que a gente carrega, os nossos padrões de traumas, né? Então, qual que é o caminho aqui para quinta-feira? É olhar para a vida, né? Para a situação que a gente está vivendo e se perguntar: o que eu posso estar sustentando aqui, vivendo isso, passando por isso, só por hábito? Que pergunta profunda. Na sexta-feira, dia 10, gente, é como se as nossas feridas emocionais pedissem colo, pedissem acolhimento. Olha que interessante, gente. Sexta-feira é um dia muito sensível. A lua minguante estará em Capricórnio e essa energia, ela favorece muitas conversas, mas também tende a ativadores, tá? Então, pode acontecer da gente perceber nas nossas relações uma sensação de não estar sendo reconhecido, pode também surgir algumas inseguranças e até mesmo necessidade de validação, tá? Então, é um dia que a gente pode se perceber mais sensível e, consequentemente, as relações também podem estar mais sensíveis, tá? E aqui mora o cuidado. É um cuidado que a gente precisa ter, ou seja, não tentar resolver tudo à força, tá? E entender também que sentir essa sensibilidade, essa energia de insegurança, de querer um pouquinho de colo, validação, isso não é fraqueza, isso é consciência, né? Claro, quando a gente fala, vocês já devem ter ouvido falar muito, né, de dependência emocional, pessoa carente, né? A gente ouve muito esses termos. Todos nós passamos por essas fases. Isso faz parte do nosso processo de cura emocional, faz parte do nosso processo evolutivo. E nem por isso a gente tem que se odiar e se chicotear, não. Basta a gente olhar para isso com verdade. Hoje é um dia que eu tô assim, mais carente, quero um colinho, e ok, isso é humano. Agora, o ideal é que a gente não fique nesse cenário para sempre, né? Porque isso vai trazer, provavelmente, muito sofrimento, tá? Então, não sinta que isso é fraqueza, tá? Mas olhe para isso com consciência. Qual que é o caminho prático e terapêutico aqui para esse dia? Se algo doer, não ignore. Olhe, se permita sentir e dê nome. Dê nome ao que você está sentindo. Dê nome para essa dor, tá? Isso é consciência, tá? Isso é muito importante. No sábado, gente, dia 11 de abril, é um dia que tende a trazer transformações nos vínculos e nas relações, tá? E muitas transformações internas também. Por quê? A lua minguante, ela vai estar em Aquário com Plutão. Então, sábado é um dia de profundidade emocional, tá? Se vocês perceberem isso, não estranhem e também não evitem, tá? Por quê? Porque, pode observar, nada que é superficial se sustenta. Já percebeu isso? A própria jornada de autoconhecimento e as nossas curas emocionais, na superficialidade,
elas não se sustentam. Não existe processo de cura na superficialidade. Então, tudo pede verdade, pede um olhar verdadeiro, né? Como que isso pode afetar as relações? A gente pode sentir uma necessidade de revisar amizades, grupos, né? E fazer isso numa boa, de maneira consciente. Não estou mais ressoando ali naquele grupo, parece que eles estão caminhando para um lado diferente, eu não estou sentindo que isso ressoa comigo, sabe, coisas desse tipo. A gente percebe uma dissonância, é um dia que pode trazer muito essa energia. E também trazer para a gente uma necessidade de se posicionar, de falar, né? Pode ter também percepções de relações que não fazem mais sentido. E tudo bem. O importante é a gente observar, a gente perceber isso e também entender. Tá, isso aqui não está fazendo mais sentido? Por quê? Né? Por quê? Entende? Então pode surgir essa sensação, tá? Eu não me reconheço mais aqui nesse lugar. Pode ser no emprego, pode ser num grupo, né, numa comunidade, num grupo de trabalho, em vários aspectos isso pode se encaixar na nossa vida, tá? E aí o que é interessante a gente pensar? A gente não precisa manter vínculos por lealdade ao passado. Por quê? Muitas vezes a gente viveu coisas lá atrás e que hoje em dia não fazem mais sentido pra gente, mas a gente fica ali num certo apego, achando que dá para continuar por uma certa lealdade. Mas se aquilo não está ressoando mais com a gente hoje, a forma de pensar, a forma de agir, não tem como sustentar vínculos assim, né, que não ressoam, né? Qual que é o caminho aqui para esse sábado? É olhar com verdade, é buscar ter firmeza nas suas percepções, sem precisar ser dura, né? Ou seja, é aquilo que a gente falou lá atrás. A gente pode sim finalizar um ciclo, finalizar uma relação, um vínculo de maneira ética, responsável, né? Com consciência. No domingo, gente, dia 12, existe aqui uma energia de alinhamento emocional e até mesmo espiritual, tá? Quando eu falo espiritual, gente, não tô falando de religião, tá? Eu sempre busco falar do espiritual, da espiritualidade de uma maneira bem ampla, no sentido de fé. Qual a sua fé? Não importa qual religião, importa que você tenha fé, que você tenha a sua conexão, que você tenha os seus momentos com a sua religião, com o que você acredita, né? A nossa força, ela vem do alto, né? Não importa o nome que você dê a isso, né? Domingo, gente, tá um dia muito especial, tá? Dia 12 é um dos dias, assim, mais bonitos da semana. É como se existisse nesse dia uma clareza suave. Por quê? A lua minguante, ela continua lá em Aquário, tá? Então a sensação a gente consegue sentir, mas não se perde em tudo que sente. Olha que equilíbrio, né? Ou seja, é muito possível que a gente consiga nesse dia olhar para a nossa dor sem se afogar nela. Ou seja, eu olho para o que passou, eu tenho consciência sim da dor que eu vivi, mas eu não fico ali parada naquela dor, naquela vivência. Eu tiro daquela situação, daquela experiência, o que trouxe crescimento para mim e ponho só isso aqui na minha mochila e sigo viagem. Olha que diferença. É um dia que vem muita clarificação. Olha, é um dia, eu tô arrepiada, sinceramente, gente. É um dia emocionante. Domingo, dia 12. O que essa energia ela pode trazer pra gente nos relacionamentos, né? Ela tende a trazer mais consciência emocional, escolhas mais alinhadas. A gente passou aí por uma semana de revisão, de observação. Então, domingo, dia 12, é um dia que traz muito forte pra gente essa possibilidade
de fazer escolhas mais alinhadas, a gente se sentir mais segura para fazer escolhas, né? Ou seja, é uma percepção mais clara do que realmente importa. É um dia lindo, gente. E aí é como se esse dia deixasse pra gente uma pergunta profunda. Você está colocando a sua energia onde o seu coração está? Olha que pergunta, gente. Por quê? Aonde a gente coloca a nossa energia, cresce. Se eu colocar a minha energia na dor, a minha dor aumenta. Se eu colocar a minha energia no crescimento, no que essa dor me fez aprender, o meu processo evolutivo, ele cresce. A minha consciência emocional, ela cresce. Percebe? Então, gente, é importante nesse dia também poder pensar o seguinte: nem tudo merece a minha energia. Se eu tô ali conversando com alguém, eu gosto muito de trazer, de transformar essa energia na situação da vida, né? O autoconhecimento para mim é isso, né? Se eu tô ali numa situação que eu tô conversando, que eu tô trocando alguma conversa, né, com alguém, e eu percebo que aquela pessoa tá ali querendo brigar, tá doidinha para arrumar confusão, eu não vou pôr a minha energia nesse aspecto. Eu me retiro, olha, depois a gente conversa. Aí entra a importância dos limites saudáveis, né? Seja com quem for. Tem pessoas que procuram a gente na terapia e falam muito isso. Eu tenho dificuldade de fazer isso. Por quê? Porque eu tenho um familiar que tem uma personalidade difícil, é difícil para mim lidar com isso. É difícil realmente, né? Não tem como negar, principalmente quando isso existe no nosso campo familiar. Mas é importante a gente compreender que nós precisamos colocar limites saudáveis em tudo, né? Em todas as situações que nos trazem dor. E isso não precisa ser de maneira reativa. Olha, agora eu não tenho condições de falar sobre isso. Olha, depois a gente conversa. Agora não dá. A gente vai criando dentro da gente um repertório de limites saudáveis e respeitosos ao mesmo tempo, né? Então, é um dia para a gente poder escolher com consciência aonde a gente coloca a energia da gente, aonde a gente se coloca com entrega, tá? E, gente, esse céu, ele também mostra algo muito importante, que não é só sobre entender, é sobre integrar tudo isso. O que é integrar tudo isso? Ok, racionalmente eu entendi, mas eu preciso trazer isso aqui dentro com verdade, né? Que é o que eu costumo falar. Só o conhecimento não basta, não é suficiente. A gente precisa pegar esse conhecimento, aplicar na nossa vida e transformar tudo isso em sabedoria divina. Eu gosto muito de falar isso. É fácil? Não. Muitas vezes a gente sabe, né, de questões que são importantes e a gente tem dificuldade de aplicar na nossa vida. Faz parte, né, da vida. Então, o que é o resumo aí dessa semana? Por que eu falei? Não é só entender, tem que integrar. Porque muitas vezes a gente sabe o que precisa fazer, mas emocionalmente a gente não está preparado, a gente ainda não consegue, né? E é exatamente aí, nesse aspecto, que o trabalho terapêutico, ele entra para quê? Para acolher, para sustentar e para te ajudar a atravessar esse processo com mais consciência, né? O trabalho terapêutico, ele nunca pode ser de julgamento, de apontar dedos, né? Ele tem que ser um trabalho de acolhimento emocional, mostrar, né, para a pessoa, para o paciente, o que está sustentando esse medo, né? Aí a gente vai lá olhar para os traumas, para as dores, né? Trabalhar a questão do inconsciente, porque as nossas dores e traumas ficam lá no nosso inconsciente. Enfim, é um processo, né? E aqui também, gente, o mapa astral, ele entra como uma ferramenta extremamente poderosa. Por quê? Porque ele revela os nossos padrões emocionais,
os nossos medos inconscientes, a nossa maneira de se relacionar e também mostra os caminhos de superação. Muitas vezes, eu gosto muito de falar disso na terapia, muitas vezes não é o outro que ativa você. Muitas vezes o outro, porque a relação é isso, né? A gente se relacionar com pessoas é aprendizado, é espelhamento. E através das relações, né, do contato com o outro, é que vem muitos gatilhos emocionais na gente. Justamente para a gente fazer o nosso processo de cura emocional, liberação de traumas, né, cura de traumas, de dores. E então, quando a gente está vivendo relações, vivendo vínculos que ativam muitas vezes as dores em nós, é importante a gente lembrar que o que está sendo ativado já existe dentro de nós. Não foi a pessoa que criou em nós e colocou dentro. Eu sei que não é em toda situação que é fácil de entender isso. Eu lá atrás, eu não entendia isso. Eu lia, eu estudava isso e eu não conseguia aplicar e entender isso, integrar isso na minha vida. E eu sofria. Enquanto eu não integrei isso, né, eu sofria. E aí, a gente só culpa o outro, né, as outras pessoas. E faz parte, né, gente? Por quê? A nossa vida é um processo evolutivo, é uma escola evolutiva. E a gente não nasce sabendo, nenhum de nós somos perfeitos, né? A gente está aqui caminhando um passinho de cada vez para poder lidar com tudo isso, né? Mas quando a gente toma consciência disso, a gente deixa de repetir padrões e começa a entrar num campo, num mundo de transformações. Então, gente, eu deixo aqui para vocês essa abertura, que se em algum momento alguém sentir a necessidade de um apoio nesse processo de autoconhecimento, saiba que esse espaço existe, tá? De acolhimento. Eu realizo pacotes de atendimentos terapêuticos. Na astrologia holística, eu trabalho com mapa astral, com a sinastria amorosa, com a revolução solar, com o tarô terapêutico e faço também análise dos nodos lunares, que eu falei lá atrás, a importância deles, né? O meu mapa astral, ele tem essa análise, tá? Eu acho importante incluir essa análise no mapa astral, tá? Porque é uma bússola, né? Muitas vezes eu falo, é como se a gente, quando vai fazer o nosso processo de medicamentos, por exemplo, não tem a bula do remédio? Então, o mapa astral, com essa análise dos nodos lunares, é como se fosse a bula da nossa vida. É a bússola, sabe? Inclusive, gente, a sinastria amorosa, ela é uma grande ferramenta também de autoconhecimento, muito profunda e muito voltada para relacionamentos. Por quê? Ela mostra claramente quais são os padrões dessa relação, ela mostra a compatibilidade real e também os pontos de conflitos. E fala também da ativação das feridas emocionais. Então, assim, a sinastria amorosa, ela é maravilhosa. Ajuda muito no processo de autoconhecimento e também nas melhorias aí nos relacionamentos, tá? Tudo isso sempre com muito acolhimento, sem julgamento, respeitando o tempo de cada um. E agora chegou o momento tão esperado do vídeo, né? Porque eu recebo, gente, olha, eu quero aqui deixar um beijo especial e agradecer essas amadas almas que estão me dando feedbacks maravilhosos sobre meus vídeos, meus conteúdos. Muita gratidão, gente, eu fico muito feliz. Porque esse aqui é um trabalho que eu falo que é um trabalho de alma. E eu realizo ele com muito amor e muita dedicação, sabe? E o pessoal tá gostando muito, né, das previsões dos signos, o pessoal me dá feedback, estão adorando o tarot terapêutico, que é uma ferramenta muito poderosa de autoconhecimento. Então fica aqui minha gratidão. E não esquece, gente,
Comenta aqui no vídeo, ressoou com você? Você já está sentindo essa energia? Já está vivendo esse momento? Lá no meio da semana, percebeu alguma coisa? Vem aqui no vídeo, fala pra mim se você se sentir à vontade, tá? Eu sempre recomendo, gente, o Céu da Semana é um vídeo pra gente assistir até mais de uma vez. Por quê? A gente assiste a primeira vez, a semana tá lá começando, mas e no decorrer da semana? É bacana a gente poder assistir de novo e ver, nossa, isso aqui tá fazendo sentido? Não, isso aqui não ressoou comigo, não tá acontecendo comigo, né? Mas tem muitas ferramentas aqui nesse vídeo, né? De autoconhecimento, de curas emocionais. Muita gratidão pelos feedbacks. Então vamos lá aos signos, né? Áries. Áries. O tarô terapêutico para vocês é os namorados. O que significa isso? Áries, é uma semana de escolhas muito importantes nos vínculos, tá? Você pode se sentir, sim, dividido entre a razão e a emoção, tá? Ou até mesmo entre permanecer aqui ou seguir. Pode, tá? Esse conflitinho pode acontecer sim. E aí, como que a gente traduz isso nos relacionamentos? Você pode sentir a necessidade de tomar algumas decisões afetivas, de redefinir relações, tá? Seja no trabalho, seja relacionamento afetivo, familiar. Aqui eu busco falar de modo mais amplo, tá? Situações relacionais. E então você também pode sentir uma necessidade de um alinhamento emocional, tá? Qual que é a dica terapêutica aqui? Nem toda conexão é escolha consciente, tá? Escolher também é um ato de amor próprio. Isso é muito importante, porque, por exemplo, no meu trabalho terapêutico, eu lido com muitas mulheres. O meu trabalho ele é muito voltado principalmente para as mulheres que viveram vínculos traumáticos, vínculos extremamente desafiadores, seja na família, relacionamento afetivo. Então, muitas vezes essas pessoas chegam nos atendimentos totalmente perdidas, dilaceradas, com dissociação cognitiva. É como se ela não se reconhecesse mais, ela estivesse totalmente perdida. Por quê? Porque são relações que trazem uma montanha-russa emocional, um desgaste, e muitas vezes, infelizmente, levam as pessoas à depressão, a transtorno de ansiedade, a síndrome do pânico, enfim, isso é muito sério. Então, muitas vezes, quando elas, no tempo delas, né? Porque eu não posso, como terapeuta, jamais determinar o tempo onde cada um faz as suas escolhas, né? Eu não tenho esse direito. Mas quando essas mulheres sentem que já está no momento de escolherem a si mesmas e se libertarem dessas relações que machucam, isso é um ato de amor próprio. Uau, tá forte, gente. Vamos lá. Signo de Touro, a temperança. Momentos de reorganização emocional. Como que isso aparece nas relações e nos vínculos? Você pode sentir uma necessidade maior de equilíbrio. Você pode perceber na sua vida, no seu sentir, cura gradual de feridas e reconstrução interna. Ai, amei, gente. Eu tô sempre me reconstruindo internamente. Eu sou taurina. Isso é muito bacana, gente. Cura gradual de feridas. Por isso que eu falo, o terapeuta, nenhum profissional pode querer acelerar o tempo do outro, né? Cada um no seu tempo. E a cura de feridas emocionais, ela é gradual. Eu gosto muito de fazer a comparação com uma cebola. A cebola, ela tem camadas. E a cura das feridas emocionais é justamente aí, é por camadas. Então, é um dia de cada vez. Respeite o seu tempo, taurina. Respeite o seu tempo, taurino. Não se coloque pressão demasiada, tá bom? A verdadeira cura não tem pressa, ela tem consistência. Ai, que lindo, gente.
Gêmeos, olha o arcano que saiu, o Sol. Ai, eu tenho uma paixão especial por esse arcano. Isso significa clareza chegando, e isso muda tudo, hein? Nas relações, você pode sentir mais leveza, mais verdade, mais possibilidade de conexão, de reconexão. Ou seja, é como se você percebesse que você está vendo tudo com mais autenticidade, com mais clareza. E é exatamente aí. Quando você se ilumina, tudo ao redor se reorganiza. Signo de Câncer, a Imperatriz. Esse arcano maior é incrível. Aqui, gente, está falando de alto valor sendo despertado. Ui, fiquei até arrepiada, porque isso aqui, gente, é um dos momentos mais profundos de cura emocional que a gente faz. Quando a gente sente o alto valor se despertando. Isso é curativo. E isso acontece em várias fases da nossa vida, acontece em camadas. Então, por exemplo, hoje você pode perceber isso na sua vida, daqui a um tempo você vai perceber isso de maneira mais profunda ainda. Como que isso pode se refletir nas relações? Você pode perceber a importância, ter clareza da importância da reciprocidade. E reciprocidade, gente, é sinônimo de relacionamento saudável. A gente nunca pode esquecer disso, tá? Porque relação tóxica não existe a reciprocidade. Existe só um desgaste energético, um desgaste emocional, né? Você pode perceber, através dessa sensação gostosa de alto valor se despertando, o cuidado com o excesso de doação. Muitas vezes, em vínculos tóxicos e traumáticos, a gente faz exatamente isso. A gente doa, não existe reciprocidade. E quanto mais a gente doa, o outro pega, absorve. E a energia nossa vai embora. E aí a gente sente um cansaço. É terrível. Então, é momento de reconexão com a sua autoestima. Você não precisa se diminuir para ser amada. Guarda essa frase para a vida. Quem reconhece seu valor não aceita migalhas. Olha que frase potente e muito verdadeira. Leão, a sacerdotisa. A sacerdotisa, ela pede aqui para vocês silêncio, introspecção e percepção. É um momento gostoso de você estar aí com você, revisando a sua vida, seus vínculos, como que você está aí com você mesma, como que está aí a sua casa interior. É isso que ela te pede. Nos relacionamentos, você tende a sentir menor necessidade de exposição, mais observação. Você pode querer sim ficar mais quietinha, só observando, analisando, e você tende a ter nessa semana uma leitura emocional muito profunda através da observação, né? E é bem isso, né, gente? Através da observação a gente tende a ter uma leitura emocional muito profunda. E aí é importante a gente pensar o seguinte em relação a isso. Muitas vezes nem tudo precisa ser dito, né? O silêncio, ele também é capaz de revelar muitas verdades através da observação. Uau, que mensagem! E agora, o signo de Virgem, com arcano maior, o julgamento. Olha, gente, aqui tem um chamado interno muito, muito profundo para mudanças. E mudanças transformadoras. Transformadoras de verdade. Como que você pode sentir isso nos vínculos, tá? Você pode sentir a energia de revisão de padrões emocionais, padrões que estão ali muito claros no seu relacionamento, nos seus relacionamentos. Você pode sentir a necessidade de tomar decisões importantes e necessidade também de fazer encerramentos.
Gente, isso aqui é muito comum, né? Essa carta fala muito disso, né? Esse chamado interno profundo que normalmente antecede grandes transformações. E muitas vezes, muitos de nós, a gente se assusta com esse chamado interno. Mas ele é tão importante, tão importante. Não temas um chamado interno para você silenciar, para você refletir. Olhe para a tua vida com muita verdade, com muito amor. Por quê? Aqui ele também fala que você já sabe o que precisa fazer. E que ignorar a consciência, muitas vezes, é sinônimo de prolongar a dor. E olha, gente, é sem julgamento isso, viu? Porque a gente passa, sim, por muitos processos, assim. Tá? Eu já passei, eu confesso. Eu nunca tenho vergonha de falar aqui de algumas coisas do meu processo, porque tudo que eu vivi é o que me trouxe aqui hoje. É o que me ajuda, que vem me lapidando há anos, né? Eu tô aí na jornada do autoconhecimento há 10 anos. E é a jornada que me lapidou, que vem me lapidando e vai me lapidar até o meu último dia de existência terrena. Porque é tão bom, gente. A gente muitas vezes evita, sabe? O autoconhecimento, muita gente evita e comenta isso, né? E tem que comentar mesmo, porque é enxergar a verdade dentro de si, né? Em muitos momentos a gente não se sente pronto. A gente fala assim, vai doer olhar para isso. Vai doer? Pode ser que sim, doa. E muito provável vai doer. Só que essa dor, quando a gente olha para ela, a gente traz curas e transformações. Quando a gente ignora ela, a gente prolonga a dor, né? Então, olha, gente, cada mensagem forte. Libra, arcano maior, o imperador. Tá falando aqui, Libra, de limite e estrutura emocional. Como que isso pode aparecer nos seus vínculos? Necessidade de posicionamento, sair da indecisão, assumir responsabilidade emocional. O pessoal fala muito, né? Eu não gosto, gente, de ficar rotulando nada, tá? Nem muito menos os signos. O pessoal brinca muito, né? Vocês já devem talvez ter ouvido falar. Libriano é indeciso, não sai do muro, não é nada disso. Libriano, ele preza muito o equilíbrio, a estrutura das coisas. Então ele pensa muito, ele analisa muito antes de agir, né? E isso faz com que muita gente olhe de fora como indecisão, como alguém que fica em cima do muro. Não é nada disso, não. Eu tenho meu signo ascendente é Libra. Então, gente, o que quer dizer isso tudo aqui para Libra, né? É importante entender que o amor também precisa de estrutura. Tudo na vida precisa de estrutura, senão não se mantém. Onde não há limite, normalmente não há equilíbrio. E Libra preza muito por equilíbrio, por consistência, por harmonia. Então, o imperador ele vem falar muito disso. Limites e estrutura emocional. E Escorpião. Esse arcano aqui, eu tenho xodó com ele. O louco, por quê, gente? Não é o louco ao pé da letra, não. Aquele responsável que joga tudo pro alto. Não, não. Ele é liberto, mas consciente. Esse arcano, ele traz para você, Escorpião, a mensagem recomeço e libertação. Nos relacionamentos, você pode perceber novos caminhos, desapego e coragem emocional. Que bacana, gente. É sempre importante a gente entender. A gente não precisa ter todas as respostas. É importante também confiar no caminho, mesmo sem estar vendo o chão que você está para pisar. Essa é a energia do louco. Não é que ele é irresponsável, mas ele se abre para o novo que ele sente que é o caminho dele, que ele sente que faz bem. Ele encerra ciclos com consciência, não é com imprudência. Ele confia no caminho. Aqui, gente, entra muito
o lado espiritual que eu falei, que é a fé. Qual a sua fé? Qual a sua caminhada espiritual? Confia e segue, não temas. Meu telefone tá aparecendo um negócio aqui que eu não tô entendendo, mas enfim, vamos lá. Sagitário. Sagitário, veio aqui o arcano maior, o diabo. Não se assustem, tá? O que significa esse arcano maior? Normalmente ele fala de questões de ego, de apegos e de padrões, tá? Então aqui essa semana você pode ter uma percepção aí de alguns apegos e de alguns padrões sendo revelados, principalmente nos vínculos e relacionamentos. Você pode perceber dependência emocional, repetições de padrões, repetições nos vínculos. Fala, poxa vida, o meu outro relacionamento também trazia esse tipo de padrão. E agora esse também, o que está acontecendo? Então, pode te trazer aí uma percepção, tá? De padrões, muitas vezes, inconscientes. A liberdade, gente, ela exige responsabilidade emocional. E olhar para tudo isso é muito importante e muito curativo e transformador. O que te prende também te ensina. Essa é a mensagem para vocês. E agora, Capricórnio, a Lua. Eu amo esse arcano. Olha, Capricórnio, essa semana você pode perceber um pouquinho de confusão emocional e sensibilidade, tá? Principalmente nos vínculos. Você pode perceber aí surgindo inseguranças, dúvidas e até mesmo necessidade de recolhimento. Respeite esse tempo, tá? Respeite isso. Se você se sentir inseguro, não se critique por isso, não vai se chicotear. Poxa, de novo, tô sentindo insegurança, que coisa... Não reaja assim. Faça seu recolhimento, sua interiorização, busca refletir. Mas por que eu me senti inseguro? Qual foi o gatilho? Qual situação me trouxe, me gatilhou essa insegurança que eu tenho aqui dentro de mim? Entendeu? Esse é o processo reflexivo e terapêutico, né? Nem tudo precisa ser resolvido agora, não tenha pressa, tá? Controla aí essas emoções que podem surgir de ansiedade, tá bom? A clareza vem quando você também respeita o seu tempo. Isso é uma grande verdade. Olha, Aquário, a torre. O que significa o arcano torre aqui? O que traz de mensagem? Fala de rupturas e revelações. Pode acontecer, Aquário, nessa semana, de você se deparar com algumas mudanças inesperadas. Verdades que podem vir à tona. Mas não temas, porque muitas vezes isso é libertação. A torre, gente, eu gosto muito de falar. Tá vendo? Tem a torre aqui e ela vem abaixo, ela tá em ruínas. E aí muitas vezes a gente, quando o ciclo se encerra, principalmente quando vem de modo inesperado, enfim, quando verdades que machucam a gente chegam, revelações, né? Enfim, tantas situações, a gente fica abalado, porque a gente muitas vezes não queria que aquilo desmoronasse. Só que muitas vezes o desmoronamento, ele é libertação. Libertação. Quantas pessoas eu já ouvi falar em processo terapêutico? Nossa, Paty, quando aquele relacionamento acabou, eu achei que fosse ser o fim da vida. Eu fiquei no chão, eu me senti péssima e hoje eu sei que foi libertação. E é exatamente isso, gente. Muitas vezes o que cai é o que já não se sustentava, tá? A queda, ela também pode ser uma libertação. É sempre importante lembrar disso. Só que tem um detalhe. Na hora da ruína, a gente não costuma enxergar isso. A gente vai enxergar isso depois. Não esquece disso. Peixes, arcano a justiça. Olha que lindo, tá falando de equilíbrio, de consciência emocional. Como que isso pode se traduzir aqui nos vínculos? Você pode sentir necessidade de clareza,
Você pode perceber que você está tendo decisões mais conscientes, mais consistentes, com base. Isso é maravilhoso. Então, isso tudo te faz perceber que você está em alinhamento interno. Que maravilha, gente! Esse arcano aqui é como se ele estivesse olhando para você e falando assim: olha, você está sendo chamada à verdade, à sua verdade, ao seu alinhamento, às suas decisões mais conscientes. A vida sempre revela o que precisa ser visto. Essa frase é tudo. E é isso, gente. Olha, lembre-se que essa semana não é sobre fazer mais, é sobre se tornar mais consciente do que você sente, do que você sustenta e do que você também já pode soltar para entrar numa nova fase evolutiva. Porque quando você honra os seus encerramentos, a vida naturalmente abre novos caminhos. E se isso tudo fez sentido para você, se você se sentir à vontade, deixa aqui para mim uma mensagem nos comentários, me conta, ressoou com você, fez sentido? Pode me contar o que esse céu despertou em você. E, gente, se puder, curte o vídeo como uma forma de gratidão e também de interação saudável. Comente. Se você conhece pessoas que gostam da astrologia holística, do autoconhecimento, sinta-se à vontade também para compartilhar. E outra, hein? Se inscreva aqui no canal para você não perder as novidades que estão chegando, tá bom? Um beijo muito especial para vocês e que essa semana seja de muita evolução para todos nós.